Você sabia que a soja brasileira gera 570 vezes mais valor do que a extração de ouro? Pois é. No vídeo de hoje, vamos explorar como esse grão, que há 100 anos mal fazia parte da nossa agricultura, se tornou um dos grandes motores econômicos do Brasil, impactando diretamente as economias de mais de 110 municípios e colocando o país como uma potência no cenário global. Você vai descobrir como cidades como Sorriso, no Mato Grosso, sozinha gera 120 vezes mais riqueza do que toda a extração de ouro do Brasil. E tem mais. Vamos ver como até mesmo pequenos municípios, como Toledo, no Paraná, já ultrapassam o valor gerado pela mineração de ouro. Fique ligado e venha com a gente entender a força e o impacto do agronegócio na economia brasileira. Esse é o Mundo Agro, o canal onde a gente descomplica o campo para você. O Brasil, historicamente conhecido por sua vasta riqueza mineral, tem observado uma mudança significativa no papel do agronegócio, com destaque para a soja como um dos grandes motores de sua economia. Esse setor agrícola tem gerado um valor impressionante que supera em 570 vezes o valor agregado pela extração de ouro no país. O crescimento do agronegócio brasileiro continua a surpreender com números expressivos. Em 2023, a safra de soja gerou um valor total de 348 bilhões de reais, solidificando ainda mais a posição do Brasil como um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Para efeito de comparação, no mesmo período, a produção de ouro no Brasil foi avaliada em 610 milhões de reais, de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Esse contraste entre a soja e o ouro revela a disparidade impressionante. O valor da produção de soja é 570 vezes maior que o da produção de ouro. A comparação entre esses dois recursos tão distintos, porém fundamentais para a economia e a história, realça o vigor do agronegócio brasileiro em contraponto com a mineração de um dos metais mais valiosos da humanidade. O crescimento da produção de soja no Brasil. A cultura da soja, que completou 100 anos desde sua introdução no Brasil, passou por um desenvolvimento surpreendente ao longo das últimas décadas. Inicialmente, era uma produção modesta, mas graças a investimentos massivos em pesquisa, tecnologia e expansão territorial, a soja se transformou em um dos principais produtos de exportação do país. Atualmente, o grão é cultivado em 23 dos 26 estados brasileiros, com a região Centro-Oeste destacando-se como o maior polo produtivo, sendo responsável por aproximadamente 50% de toda a produção nacional. Apenas os estados da Paraíba, Sergipe e Rio Grande do Norte não participam dessa cadeia produtiva. O impacto econômico gerado pela soja é profundo e afeta diretamente as economias locais. Em 110 municípios que mais produzem o grão no Brasil, o valor da colheita de soja supera toda a produção de ouro do país, segundo o levantamento realizado por fontes oficiais. O município de Sorriso, no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor individual de soja do Brasil, gera sozinho uma riqueza que é 120 vezes maior que toda a extração de ouro nacional. Mesmo cidades de porte menor, como Toledo, no Paraná, têm mostrado resultados expressivos, superando em valor toda a produção de ouro do Brasil. Esses dados ilustram como a soja se consolidou como um dos pilares fundamentais da economia brasileira, colocando o país em posição de destaque no comércio global de alimentos e insumos agrícolas e evidenciando a transformação que o agronegócio trouxe para o desenvolvimento econômico e social de diversas regiões. A produção de soja no Brasil está amplamente espalhada por diversas regiões do país, enquanto a mineração de ouro é uma atividade concentrada em um número bem menor de estados, como Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Goiás e Amapá.
Apesar de o ouro ter uma relevância histórica inegável e ainda desempenhar um papel importante na economia, o impacto econômico da soja é muito mais amplo e significativo. O grão se destaca por sua abrangência territorial e pela relevância que adquiriu no cenário agrícola e comercial, tornando-se uma das principais forças econômicas do Brasil. Em 2023, o setor de mineração brasileiro registrou um faturamento total de 248 bilhões e 200 milhões de reais, apresentando uma leve queda de 0,7% em relação ao ano anterior. Essa queda reflete um período de estabilidade após anos de crescimento acentuado. O ouro, especificamente, enfrentou uma redução ainda mais expressiva em seu valor de mercado, com uma queda de 11,9% em dólares nesse mesmo período. Apesar disso, o minério de ferro ainda se mantém como o principal mineral explorado no país, sendo a base do faturamento da mineração. No entanto, ao comparar com a produção agrícola, fica clara a diferença de peso econômico entre os setores. A produção de soja, em particular, gera um faturamento massivo, quando colocada ao lado da mineração de ouro, consolidando-se como uma das maiores fontes de riqueza para o Brasil. Esse contraste revela o papel fundamental da agricultura no desenvolvimento econômico nacional. As projeções para a próxima safra de soja continuam a apontar um cenário otimista, com expectativas de um crescimento de 4% na produção, o que deve reforçar ainda mais a posição de destaque do Brasil no agronegócio mundial. A soja, que já se consolidou como um dos pilares da balança comercial brasileira, segue ampliando sua relevância e contribuindo significativamente para o crescimento econômico do país, tanto internamente quanto no mercado global. Embora a mineração ainda tenha um papel relevante na economia brasileira, com projeções de investimentos de 64 bilhões e 500 milhões de dólares até 2028, grande parte desses recursos será destinada a projetos que visam atender demandas socioambientais e explorar minerais críticos como o ferro. No entanto, mesmo diante desses números expressivos, o crescimento contínuo do agronegócio, em especial da produção de soja, parece ser uma força imbatível. O Brasil tem se beneficiado de uma demanda crescente, tanto no mercado interno quanto no externo, consolidando-se como um dos maiores produtores e exportadores de soja no mundo. A combinação de vastas áreas agricultáveis e o uso intensivo de tecnologias avançadas garantem que o país continue expandindo sua produção com eficiência e sustentabilidade. Por outro lado, a mineração, apesar das perspectivas de grandes investimentos, enfrentará desafios para se manter competitiva frente ao poderio econômico do agronegócio. A necessidade de inovação no setor mineral, seja para atender às exigências ambientais, seja para otimizar a exploração de recursos estratégicos, é fundamental para que essa indústria continue a contribuir de forma relevante para o crescimento econômico do Brasil. No entanto, o que se torna cada vez mais evidente é que, no contexto brasileiro, o chamado ouro verde, como muitos se referem à soja, possui um valor muito superior ao do ouro propriamente dito. A comparação entre a produção de soja e a mineração de ouro é um reflexo da transformação que a economia brasileira vem atravessando nas últimas décadas. Tradicionalmente reconhecido por suas vastas riquezas minerais, o Brasil passou a enxergar no agronegócio, e em especial na soja, um motor econômico que impulsiona o crescimento de diversas regiões do país. Hoje, o valor gerado pela produção de soja é 570 vezes maior do que o valor obtido pela extração de ouro, demonstrando a importância e a força desse setor agrícola no cenário nacional e global.
Para o futuro, o desafio que se coloca é a continuidade desse crescimento de forma sustentável, garantindo que o Brasil consolide sua posição não apenas como um líder mundial na produção de alimentos, mas também como um modelo de preservação de seus recursos naturais. A busca por um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental será crucial para que o país mantenha seu protagonismo no cenário internacional, tanto no agronegócio quanto na mineração.